E não é que o capítulo 14, The Gods Apocalypse, o Apocalipse dos Deuses, foi bem da hora? Esse mangá, embora tenha tido um começo bem turbulento e a arte continua mais ou menos, tá melhorando e tá cada vez mais interessante. A cada luta que passa eles melhoram um pouco, e eu tô adorando isso. E o que falar dessa lore gostosa logo do início? Esse é um dos motivos de eu gostar desse mangá, esse spin-off. Expansão da lore dos deuses. E aqui nós descobrimos como o Tenkai, o paraíso, o céu ou o reino celestial. Sim, todos esses nomes se referem ao mesmo local, o lar dos deuses. É basicamente essa camada aqui, ó. É um universo? É um planeta? A princípio é um universo, mas os locais aqui, será que cada um deles é um planeta ou eles são como países em um planeta grandão? Sinceramente não tem como saber no momento porque não é dito, mas quem sabe um dia a gente descubra. Mas enfim, o paraíso é composto pelo Olimpo, local dos deuses gregos de alto escalão, Éden, sim, o mesmo Éden do qual Adão vivia, e o mesmo Éden que Lúcifer, Beelzebub e os caras que a gente não se importa foram lá roubar maçãs. Takamagahara, dos japoneses, onde Amaterasu é a manda-chuva, e mais 2 novos. Sukati, não sei se assim se pronuncia, mas é a terra pura do panteão budista, é o paraíso do panteão budista, né? É lá que vivem os deuses de alto escalão do budismo. Será que o Buda é o deus supremo de lá? Será que ele é o manda-chuva? Talvez. E é claro, o foco dessa vez é os chineses. E o local deles no reino celestial é conhecido como Palácio Celestial. E sim, todos esses locais são exclusivamente dos deuses superiores, os de alto escalão. Porém, existem locais como no Palácio Celestial onde os de baixo escalão vivem. É basicamente uma favela divina. Os caras que vivem nessa parte mais humilde são deuses, mas não são do alto escalão. E eu gostei dessa separação porque faz os deuses se parecerem ainda mais com a gente. E é engraçado pensar que eles se veem tão superiores a nós, mas eles fazem até uma separação social parecida, né? Ele tem essas divisões sociais, é bem interessante. O Distrito Morio, ou o Distrito dos Espíritos Malignos e Monstros, é o local onde vive a ralé dos deuses chineses. Entre Morio e o Palácio existe uma diferença gigantesca, uma lacuna tão real que chega a doer. E por que estamos vendo isso? Porque estamos no flashback do Zuki. Ele aparece lá no Distrito Morio e é rapidamente abordado por 3 deuses buchas com um design bem da hora que destroem ele na porrada, mas ele não apanha sozinho. Ali ele acaba conhecendo os outros 3 deuses que viriam a se tornar seus companheiros, e quando eles entram na briga também, eles apanham também. 3 contra 4 e os caras conseguem apanhar, é brincadeira. Enfim, o Zuki acaba gostando deles, eles criam um laço ali. Baihu diz que sempre sentiu que Zuki era um cara diferenciado, que ele era um cara que poderia tirar eles desse lixão de merda, e foi o que aconteceu. Esse mini flashback do Zuki acabou expandindo um pouco a lore e acabou mostrando como os 4 deuses se conheceram. Foi necessário? Cara, nem precisava no meu ver, mas eu gostei que teve. Não doeu ter ali, sabe? Não feriu o ritmo da luta ou da leitura em si. Muito pelo contrário, a mensagem final desse flashback tá ligada à luta. Não tem uma mensagem super profunda, ela tá ali pra fortalecer o laço entre os 4 deuses e mostrar um pouco mais da personalidade do Zuki, porque logo depois de perderem, ele fala pros 3 seguirem ele, porque ele já decorou os movimentos daquele safado, e ele vai lá e quebra ele. E isso nos mostra que o Zuki manja muito sobre lutas, o QI de batalha dele é bem alto, bem alto mesmo. Ele só precisa de um pouco de tempo para aprender sobre os movimentos do adversário, talvez apanhar um pouco, e como eu falei antes, esse flashback acaba ligando diretamente a isso que está acontecendo na luta agora. Ele também já entendeu como as 2 lâminas do Indra funcionam, e não vai mais ser superado por elas. Mesmo que por um fio, ele conseguiu se livrar daquela técnica do Indra. E é bem da hora que quando ele recolhe esses projéteis dele que ele jogou no Indra, eles não simplesmente caem no chão, eles voltam pra ele no braço dele, achei bem legal isso. E o Zeus aparece elogiando esse tesouro sagrado, e o Hermes diz que esse ataque de 2 etapas é bem difícil de ser desviado, ser visto pela primeira vez. Porém, ele não é tão forte. Essas shuriken que parecem kunais pra mim, o mangá chama elas de shuriken. Enfim, como ditas pelo Hermes e os indianos, não é tão forte. Porém, ele continua sendo acertado por elas. O que tá acontecendo? O Indra tá com o braço fatiado, peito cortado, as costas furadas, ele tá mal, mas ainda tá de pé. O Zuki mostrando que ele até que é fodinha, tá? Não gosto muito dele, mas ele é... cara é bom. Diz que mesmo que a luta esteja a favor dele, ele não vai baixar a guarda nunca, e ataca novamente. Indra inicialmente desvia dos disparos, porém Zuki antecipa seus movimentos e acerta uma na canela dele. O Zuki já entendeu como a técnica dele funciona. Mais uma vez, todos ficam em choque. A velocidade do Indra não tá funcionando. Ele tá cansado? Não. Isso seria ridículo, porque ele fica mais forte ao longo da luta.
luta. Quanto mais ele luta, mais rápido e preciso ele fica. Porém, o Uzuki já entendeu a técnica dele e ela não vai mais funcionar contra ele. O Hermes então explica como funciona a técnica do Indra. Ele entendeu ela também. Ela tem 2 movimentos: movimentação e ataque. A técnica de movimentação é uma aproximação em alta velocidade, então esquiva. Assim, ele consegue agir com vantagem em qualquer situação, e se ele entrar uma vez no alcance, a ponto de, mesmo atacando depois, ainda ultrapassar os golpes do oponente, com um golpe que ostenta uma velocidade esmagadora, ele domina o adversário. É algo simples? Mas é justamente por ser simples que ele conseguiu refinar essa técnica ao extremo e afiá-la à perfeição. Porém, Hermes diz que o intervalo entre a movimentação e o ataque, no ponto de conexão entre uma técnica e outra, por um breve instante surge uma brecha. Mas o Ares diz que chamar algo assim de brecha, tão pequeno e curto, é ridículo. Zeus até diz que é algo incrível o Uzuki conseguir agir nesse intervalo de tempo. Mas ele também diz que, cara, se tem alguém que consegue, é o Uzuki, porque pelo que ele viu até agora, o Uzuki surpreendeu ele e muito. O Zeus diz que ele subestimou o Uzuki. E mesmo assim, mesmo nessa situação merda, o Indra sorri. Ele está feliz por estar lutando contra alguém tão forte e admite: o eu de agora não vai tancar o Uzuki. Então, o que resta é ir além do eu de agora. E pelo amor de Deus, Indra, mata essa galinha. O que resta é usar a sua incompleta terceira lâmina, e essa página super foda desse homem que só exala aura a luta inteira é incrível. E agora que começa a reta final da luta, Uzuki sente que algo muito grande tá vindo, a pica do Indra vindo na tua cara, seu otário. Enfim, o próximo confronto será o que decidirá a luta. Essa é a carta na manga do Indra, sua técnica mais forte que ele estava desenvolvendo para derrotar o Shiva. Vem pra cima são as palavras finais do Uzuki no capítulo, e o Indra responde bem casualmente, tipo: já eu tô indo, meu querido, calma, tô indo. Tu vai ser solado daqui a alguns segundos, calma. E por fim temos a Vajra Astra, que é o nome dessa técnica nova do Indra, a terceira lâmina. Mas o kanji dessa palavra aqui está escrito como velocidade do trovão, punho divino indestrutível. E é claro, o trovão aqui pode ser lido também como raio. E também o indestrutível pode ser lido como diamante. Aliás, como será que é essa técnica, hein? Eu sinceramente não tenho ideia. Ele parece que tá puxando um Chidori ali do punho da frente, mas claramente não vai ser isso, tá? Infelizmente. Não vai acontecer, mas seria bem interessante. Vamos ver como é que é essa técnica nova dele. Será que vai ser algo simples? Se foi feito para derrotar o Shiva, tem que ser algo bem forte. Então, esse capítulo termina por aqui. Certamente no próximo capítulo teremos o resultado dessa luta muito da hora e muito divertida, tá? Eu tô adorando essa luta. Mas é isso aí, comentem lá Indra e comentem Zuki, galinha vermelha, lixo desgraçado, morra nos comentários. E é isso aí, valeu, se cuidem, até a próxima. Beijos pra vocês.